Qual que é a melhor forma de você evoluir com o seu paladar, com o seu olfato, para você conseguir sentir um pouco mais de aromas e sabores com os seus whiskies? Provando. Quanto mais whiskies você provar, eu acho que, aliás, eu não acho, tenho certeza que o seu paladar vai se desenvolvendo cada vez mais, você vai se acostumando com o teor alcoólico dessa bebida e com o tempo você vai conseguindo aí distinguir aromas, sabores e vai ficando cada vez mais gostoso, cada vez mais prazeroso. Um exemplo disso, você pode pegar, por exemplo, uh, whiskies da mesma categoria, como por exemplo, você pode tomar um Dewar's. O Dewar's tem um white label, que eu não tenho aqui, mas por exemplo, pode ser um whisky de entrada para você começar tomando, acostumando seu paladar. Pô, gostou? Parte para o 12 anos. 12 anos, aliás, é um blended whisky de 12 anos que tem uma qualidade muito boa, tem uma viscosidade que eu acho bem interessante para um 12 anos, para um blended whisky 12 anos, né? Terminou o seu 12 anos, gostou, achou que foi prazeroso? Parte para um 15, cara. 15 anos, aí você vai ter um pouco mais de maturação, um pouco mais de trabalho aqui dos barris, que vão te dar um pouco mais de complexidade para você ir vendo a evolução desse blend ao longo dos anos. E se você quiser continuar no mesmo whisky para sentir um pouco mais da sua complexidade, por que não pegar de repente o 18 anos e provar qual que foi a evolução que você teve desde o white label para o 12 anos, para o 15, para o 18, enfim, 25, o que você achar interessante. Da mesma forma aqui, você pode começar também por blends, mais de entrada, e aí você consegue passar também para single malts, até mesmo os mais de entrada, como por exemplo um Singleton 12 anos. Esse Singleton aqui, ele tem a influência de barris Pedro Ximenes Oloroso, ele tem aromas e sabores muito gostosos, ele é muito bem equilibrado. E quando você parte para um single malt, ele é um pouco mais complexo, dependendo do whisky, até bem mais complexo do que os blends. Por quê? Porque você imagina que um blend ele foi feito a mistura de diferentes whiskies de diferentes destilarias, sendo que parte deles são feitas de single malt e parte deles são feitas de whiskies de outros grãos. Então eles são mais leves, são mais adocicados e mais fáceis de você tomar, principalmente quando você está começando. E para o dia a dia, para você ter em casa, para tomar despretensiosamente, são ótimos também. Agora, quando você pega um whisky que ele foi feito em uma única destilaria, de um único grão, que é a cevada maltada, que ela é mais potente na produção de açúcares na hora da fermentação, ela é mais rica em sabores, você tem aqui acumulado maiores aromas e sabores e uma complexidade um pouco maior. Existem também os blended malts, que são a mistura de diferentes single malts, é como se você tivesse vários single malts de diferentes destilarias, colocasse dentro da garrafa e fizesse ali um blend só de single malt, que também eles são um pouco mais potentes do que blended whisky. Então você tem o blended whisky, que é single malts e outros tipos de grãos, e o blended malt, que é feito só de single malts. Enfim, o importante é você provar, ver quais são as diferenças entre eles. Se você puder provar também sempre um do lado do outro, ou três ali diferentes, um do lado do outro, para você sentir os aromas e os sabores, também é super interessante. E assim você ir evoluindo aos poucos com as suas provas aí e cada vez mais ficando melhor, com uma sensibilidade maior na hora de sentir os aromas e sabores do seu whisky, ok? Quebrem suas garrafas e Slante Evar.